né? Demos os 5 minutos e agora o pessoal vai entrando aí de acordo com como for chegando e vai participando do nosso evento aqui. A ideia hoje, então, é a gente falar um pouquinho de cidades inteligentes, uma nova perspectiva da gestão pública, né? Um evento de lançamento dessa especialização aí do IPOS. E a ideia, né, quando a gente pensou o curso assim, né, quando a gente fala em cidades inteligentes, a gente sempre vai para aquela linha do tradicional, né? A gente busca o conceito lá da Wikipedia, por exemplo, que uma cidade inteligente é uma área urbana que usa diferentes tipos de sensores eletrônicos da internet das coisas para coletar dados e usá-los para gerenciar recursos e ativos eficientemente. Mas será que é só isso? Será que a cidade inteligente está restrita, né, a essa questão, né? O pessoal costuma, quando a gente costuma ir para a base, né, para a rua, o pessoal fala, cidade inteligente é ter Wi-Fi na rua, né? Então, será que é só essa questão simplória? Aí, evoluindo um pouquinho nesses conceitos, né, eu peguei uma definição aqui da FGV, da Rafaela Dias, que fala assim, são sistemas de pessoas interagindo e usando energia, materiais, serviços e financiamento para aumentar o desenvolvimento econômico e, com isso, IDH. Então, além de trazer toda aquela interação, toda aquela questão, né, da internet das coisas, dos sensores, do Wi-Fi, mas também tem um foco aí de desenvolvimento econômico, né? Porém, nem sempre o desenvolvimento econômico e IDH estão diretamente ligados. A gente pode promover o desenvolvimento econômico sem estar pensando no lado social das coisas. Então, seguindo na nossa linha de raciocínio, é preciso, portanto, enxergar a cidade do século XXI como uma visão mais abrangente, multidimensional, considerando o uso de estratégias da infraestrutura e dos serviços de informação e comunicação de forma conjunta ao planejamento e à gestão pública, objetivando uma resposta efetiva às necessidades sociais, econômicas e ambientais de cada comunidade. Uma cidade inteligente necessariamente, então, deve ser sustentável, no sentido mais amplo da palavra, baseadas em modelos inteligentes de gestão, ancorado em tecnologias de informação e comunicação, cujo objetivo repousa em maneiras de viabilizar a sustentabilidade em todas as suas interfaces, conforme colocou aí o professor José Renato e o professor Wilson da USP nessa definição que eu achei bem interessante. Portanto, o nosso curso, a nossa especialização, ela foi dividida em 4 dimensões, né? Que aqui, para a gente conseguir contemplar de uma forma rápida e apresentar para vocês num contexto mais objetivo, a gente dividiu em 3 pilares aí, sendo o primeiro deles de tecnologia e dados, né, que dá suporte a todos os 3 demais, um pilar de gestão pública, que envolve as dimensões de governo e sociedade, e um pilar do ambiente físico, que envolve toda a infraestrutura aí de alto desempenho que a gente tem que levar em consideração nas nossas cidades. E para começar, então, vou passar a palavra para a professora Bia Lanza, né, que é pesquisadora do Centro de Tecnologia em Governo da Universidade Estadual de Nova York, é membro do Smart City Government Research Practice Consortium dos Estados Unidos, consultora do BID em governo digital, é líder do núcleo científico do Grupo de Transformação Digital dos Governos Estaduais, pós-doutora em gestão urbana, doutora em administração pela Universidade Federal e pela Universidade de Nova York, mestre em administração, então um currículo bem extenso aí. E para passar a palavra para a Bia, vamos falar um pouquinho, né, da parte dela, que é tecnologia de dados, de suporte, essa área de suporte, governo digital. E a gente sabe que um governo digital vai muito além de trazer serviços analógicos para a internet. Tem foco no cidadão, almeja criar valor público e transformar o ecossistema envolvendo as empresas, o Estado e a sociedade. Dentro dessa linha, Bia, o que efetivamente precisa ser transformado nesse quesito nas cidades brasileiras? E como essa transformação pode impactar a vida das pessoas? Está contigo a palavra, Bia. Obrigada, Alex. Boa noite a todos. Muito obrigada aí pela presença. E eu gosto muito de estar num ambiente como esse, né, para a gente
falar de cidades, né? Como o Alex falou, a gente trabalha aí também o Estado, e quando a gente está falando, Alex e todos, a gente está falando de governo, né? A gente, quando fala do governo central, o governo federal está muito longe, então a gente vive nas cidades, né? Então, nas cidades, é na cidade que a gente vive, é na cidade que a gente, enfim, nossa família vive, é onde nós vivemos, é ali que nós temos que focar nosso olhar. Alex, assim, o que nós precisamos, acho que a palavra-chave é uma cidade inteligente, como você bem trouxe aí, né? A gente está falando sim de tecnologia, mas é muito mais que isso. A gente está falando sim de desenvolvimento econômico. Isso tudo tem que ser sustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental. Mas quando a gente está falando de cidades inteligentes, a gente sempre tem que ter o foco nas pessoas, né? E é interessante a gente trazer este foco, essa base, porque, sim, é muito mais que isso, mas o que a gente tem que olhar numa cidade? Então, a gente tem que ter esse olhar, esse curso quer trazer esse olhar multidimensional que o Alex falou, né? Nós temos que pensar a tecnologia, mas a tecnologia é só base, nós temos que pensar naquela dimensão do governo, porque quase tudo passa pelo governo, então como é que o governo trabalha isso, como é que nós podemos ajudar enquanto sociedade, né? Esse ambiente físico que nós olhamos, aquilo que nós olhamos todos os dias, esgoto, asfalto, calçada, enfim, toda essa infraestrutura. Então, tudo isso, se a gente for pensar, tudo isso tem tecnologia, tudo isso tem tecnologia, mas o mais importante, é verificar o quanto da tecnologia nós precisamos. Não significa que nós temos a tecnologia mais atualizada, é porque nós somos, entre aspas, mais inteligentes. Então, quando você pensa no contexto que você tem, no tamanho do problema que você quer resolver e qual a tecnologia adequada para você resolver, e não precisa ser, Alex, a tecnologia da informação e comunicação, pode ser outra tecnologia, né? Eu costumo brincar que dependendo do tamanho do problema que você tem para resolver, pode ser a tecnologia do pão de padeiro, né? Você pode com papel, ter um controle no papel, tá, eu estou exagerando aqui, mas se você tem um problema muito pequeno para resolver, você não precisa adquirir uma grande tecnologia, né? Se você pensa que uma cidade inteligente é só quando usa tecnologia de ponta, né? Então é isso que a gente quer desmistificar. Então a gente tem uma base científica aí dos 4 pilares que você mencionou, né? E para a gente poder sair desse curso com um olhar mais abrangente, né? Olhar para esse tema cidades inteligentes como além da tecnologia, né? Olhar como um fenômeno realmente sociotécnico, né? E olhar para o contexto que você vive, não olhar para a tecnologia ou olhar para o contexto do seu vizinho, da sua cidade vizinha, mas para o contexto que você vive, porque a gente tem que fazer mais com menos, e a gente tem que fazer cada vez mais rápido. Nós temos que entregar, especialmente o governo tem que entregar cada vez mais, com menos custo, entregar muito rápido, né? E com a pandemia a gente percebeu que não dá para fazer de outra maneira, senão utilizando tecnologia. De forma abrangente, pessoal, é esse olhar que a gente quer trazer, essa resposta que a gente quer despertar em todos os nossos alunos para olhar um pouquinho além da tecnologia, mas sempre considerando que ela é primordial, que ela traz resultado, e nós temos dados científicos de quanto você tem retorno, quanto uma cidade tem retorno quando usa a tecnologia na medida certa. Retorno para você, Alex. Perfeito, muito obrigado, Bia. Adorei a sua fala no que tange a simplicidade, né? Eu, na minha parte, né, que é a parte da infraestrutura, do ambiente construído, eu tenho falado muito isso, né? A gente almeja soluções mirabolantes, maravilhosas, e muitas vezes a cidade inteligente está na calçada, está num pavimento bem feito, durável, com um investimento bom do dinheiro público e assim por diante. Então, dando sequência agora, né, passo para o professor Pianaro, que
o currículo também é imenso, eu vou passar só rapidamente o currículo dele aqui, né? Palestrante internacional, mentor, coach, trainer, certificado pela American Coach and Mentoring Association, diretor da InfoQ Treinamentos Gerenciais, tem experiência corporativa aí como professor de ensino superior há mais de 40 anos, é economista, doutor em ciências empresariais, pós-doutor em Business Administration pela Florida Christian University dos Estados Unidos e criador do conceito de acupuntura organizacional, que eu acho que é bem interessante, encaixa aqui com o que a gente está falando, né? Gestão, planejamento estratégico. A tua área de atuação, professor Fernando Pianaro, é foco principal, tem que ser o foco principal, né, da atuação de uma gestão pública, algo muito raro na maioria dos nossos municípios, a gente vê essa dificuldade. Eu sempre uso aquela frase do Sêneca, né, lá de mais de 2.000 anos atrás, para barco sem rumo não há vento favorável. E é o que eu vejo muito nas prefeituras. A gente fala em plano diretor, fala em plano de mobilidade, na necessidade desse planejamento, e muitas vezes os municípios fazem isso de uma maneira muito superficial, burocrática, é um Ctrl+C, Ctrl+V para cumprir tabela e para não perder linhas de financiamento, mas a gente precisa não ver na prática, né, um trabalho efetivo aí na parte de planejamento. Então, como efetivamente planejar a gestão pública do município? Não seria o caso de haver posições de gestores efetivamente, principalmente para a maioria dos quais os prefeitos não têm experiência alguma na área? Bom, boa noite a todos, obrigado pela presença, parabéns ao IPOS por essa iniciativa de levar o curso de gestão pública, de Cidades Inteligentes, uma nova visão da gestão pública. Agradecimentos aí ao Alexander Mastio pela aproximação do Instituto. Eu e a Bia já estamos trabalhando nesse projeto há algum tempo. Então, nosso agradecimento especial aí também ao Giovanni pela acolhida. Bom, eu gosto de uma outra frase também, meu amigo Alexander Mastio, só que é mais recente, do Dr. Benny Rodrigues, nos Estados Unidos, que diz o seguinte: se você não sabe para onde vai, você já chegou. Então, é mais ou menos isso que acontece, não só nas empresas públicas, quanto nas privadas também. Nós estamos vivendo um momento complicado, um momento inesperado, para alguns, né, com essa história da pandemia, mas era algo que já estava previsto desde da década de 90, 1990, 91, por um pensador francês chamado Adam Schaff, né, quando ele escreveu A Sociedade Informática. Ele já, nessa obra, A Sociedade Informática, ele já previa e já tinha casos práticos de trabalho à distância, de distanciamento social, tal, etc. E naquele tempo não tinha internet, né? Então hoje nós temos a grande vantagem de ter a internet para nos ajudar em todo esse processo. Quanto à questão de gestão, eu trabalhei mais de 20 anos em empresas estatais, fui colega da BIA, inclusive, na Companhia de Informática do Paraná. A gente percebe que existem profissionais altamente qualificados, né? Profissionais que se qualificam, e tem profissionais, como em todas as áreas, que também não se qualificam. O problema, às vezes, é uma questão de gestão política, né? Colocar as pessoas certas no lugar certo. Nós temos um outro problema, antes de avançar um pouco nessa área da gestão, nós temos um outro problema que na área pública, desde a Constituição de 88, nós temos que fazer concursos públicos. E o concurso público é uma coisa absolutamente racional, né? Ela premia e dá vantagens a quem tira as melhores notas. E raramente você consegue administrar a questão emocional, a questão do relacionamento, da inteligência relacional, que tanto fala hoje o Daniel Goleman, né? Com o qual eu tive o prazer de ficar uma manhã inteira conversando sobre essa questão da inteligência social e relacional. O que acontece, então? Você tem a coisa meio cartesiana, meio
matemática. Então, as pessoas, claro, têm seus méritos, né, tiram as melhores notas, vão assumir cargos públicos, e muitas vezes, ao assumir esse cargo público, esse cargo de gestão, inclusive, né, na ascensão natural das coisas, né, ele não tem o preparo devido para assumir gestão. E gestão não é da coisa, pessoas não são coisas. Então, a gestão é de pessoas. Sempre que você fala em gestão, você está falando de pessoas, e não de coisas. E você fazer, não, eu tenho uma gestão de processo, muito bem, mas o processo, depois de definido por pessoas, e tendo um apoio de um bom computador, né, de boas ferramentas, como a própria Bia já citou, ele se faz sozinho. O problema é que, muitas vezes, o processo não depende apenas e tão somente do equipamento. Então, ele depende de pessoas e de decisões. E aí vem o grande problema, que a gestão pressupõe a tomada de decisão. Quem toma decisões são pessoas e que precisam ser preparadas para isso. Então, o que eu percebi nesse tempo todo de gestão pública é essa necessidade de você levar as pessoas altamente qualificadas, às vezes com QIs imensos, né, muito avançados, vamos dizer assim, muito altos em termos de racionalidade, essa questão humana, essa questão do relacionamento, da inteligência relacional, como bem define a nossa amiga Ana Artigas, né, com o seu livro Inteligência Relacional, para que você coloque em ação, tá, um grupo de pessoas com objetivos comuns dentro de um planejamento, obviamente, e depois a gente entra na questão do planejamento, com metas e objetivos bem definidos, mas que sofrem influências biológicas, tá? Tem problemas biológicos. Então, não necessariamente você vai estar com o mesmo humor, com a mesma vontade de trabalhar hoje do que ontem, porque de repente aconteceu alguma coisa. Alguém riscou seu carro, o seu filho ficou doente, a sua esposa teve algum problema no trabalho dela, você dormiu mal, porque o pessoal não está respeitando a pandemia, está fazendo barulho. Então, tem uma série de coisas que fazem... já aconteceu lá no caso da Celepar, lá, não sei se a Bia soube disso, uma pessoa que, na entrada da Celepar, tomou um banho de um carro que passou numa poça d'água, né, e estava entrando numa reunião de diretoria. Então, são coisas desse tipo. Imagina o estado emocional dessa pessoa que estava entrando numa reunião com a diretoria, totalmente molhada, embarrada, né, com barro da cabeça aos pés. Então, são coisas que você precisa estar atento. Então, quando a gente fala de gestão, e esse subtítulo da gestão, uma nova visão da gestão na área pública, é exatamente esse. É de propor, né, propor conhecimentos, propor informações, para que as pessoas entendam essa questão que a gestão é feita em cima de pessoas. Porque a tecnologia, ela é fantástica, tá? Se alguém me disser que tem saudade dos tempos antigos, aí eu vou contestar veementemente, porque eu não tenho saudade nenhuma da minha infância, da minha adolescência. O que nós temos hoje, que nós colocamos hoje nas mãos dos nossos filhos, dos nossos netos, é uma coisa fantástica, maravilhosa, tá? Eu queria ter isso no início de carreira, tá? Mas não tinha, tá? Quando comecei a carreira na área de tecnologia, eu ainda tinha que perfurar cartão para fazer programas de computadores, né? Então, é uma coisa absurdamente impensável para essa geração de hoje. Então, o que nós precisamos é justamente isso, trazer o máximo possível de informações técnicas atualizadas, tá? Porque se você trouxer informações técnicas ou métodos também desatualizados, não vai te servir para nada, e essa visão humana, essa visão de gestão, tá? De juntar times e juntar pessoas, tá? Em equipes, em grupos, em times efetivamente, né? Jogando com a mesma camisa, para então você ter resultados efetivos e com muita eficácia. Tá? Então, a ideia do curso, quando nós o elaboramos, né, não era simplesmente nos atermos à parte técnica, tá? Mas também trazer essa visão humana que a tecnologia tanto exige, tanto precisa hoje. No meu caso, a minha disciplina do curso seria de investigação científica. Veja que eu não estou falando de metodologia, tá? Eu oriento trabalhos de mestrado e doutorado nos Estados Unidos, e eu sempre digo para os meus orientandos, cara, a ABNT, ISO,
Pague alguém para fazer isso para você, não perca tempo em ficar medindo parágrafo, contando quantas linhas tem que ter, quantas palavras. Dê para alguém fazer esse trabalho. Tem gente que é altamente especializada em fazer isso, só faz isso. Pense em projetos, pense em coisas novas, pense em ideias novas. Então, a minha investigação não é metodologia de pesquisa científica, como nós tínhamos aí até alguns tempos atrás nos cursos de pós-graduação. É investigação científica, é provocar ideias novas, provocar pesquisa, provocar novos trabalhos e novas soluções para a área pública. Acho para começar tá bom, né, Alex? Devolvo a palavra aí para você. Com certeza, Pianaro. Muito obrigado aí pela tua explanação, e isso é um fato fundamental, né? Essa questão de pensar nas pessoas, em todos os sentidos, né? A Bia começou na frase dela, né, que a cidade inteligente é aquela que pensa nas pessoas. Então, a cidade tem que pensar nas pessoas e a gestão tem que levar em consideração as pessoas, senão não tem como fazer, né? E, inclusive, puxando já um gancho para a minha parte, né, que é a parte que complementa aí do ambiente construído, né, a infraestrutura de alto desempenho, também o ambiente tem que estar focado nas pessoas, senão a gente não consegue, né, evoluir nesse sentido. A gente precisa ter um ambiente aí trabalhado nessa linha para que a gente possa evoluir como cidade inteligente. Então, rapidamente, aí falando sobre mim, né, porque eu estou aqui, eu estou mestrando hoje na área, né, de planejamento urbano na Federal e sou um entusiasta aí do assunto da infraestrutura urbana, né, de melhorar as cidades do ponto de vista do uso das cidades, né, como a gente pode usar. E esse curso encaixou perfeito aí com o que a gente quer propor, né, nessa linha de repensar os ambientes, de repensar as cidades de uma forma objetiva. Eu, como sou um pouquinho metido, eu fiz umas 3 telas aqui para mostrar para vocês, só para a gente provocar mesmo, né? Então, pensar um pouquinho diferente. O que faz uma cidade atraente, por exemplo? Né? A gente está sempre lembrando pensando em cidade inteligente, lembrando dessa inteligência das coisas, mas esquece da inteligência mais simplória que tem, que é o que a Bia falou, né? É pensar no simples, é pensar na calçada, é pensar no entorno, não simplesmente pensar em fazer uma cidade cheia de artifícios, né, a lá Dubai ou a lá qualquer outro tipo de solução que pode impactar demais visualmente, mas que na praticidade não está contribuindo para a vida das pessoas, efetivamente. Mas a gente pensar, por exemplo, nas calçadas. Será que uma calçada bem adequada, bem construída, não vai impactar demais na vida das pessoas, não vai levar essas pessoas para a rua? Ou a arborização, por exemplo, né? A gente tem aquele velho conceito do desenvolvimento que diz que você vai desmatando tudo e vai ocupando com os loteamentos sem pensar em arborização, sem pensar na drenagem, sem pensar na permeabilidade do solo. Será que não está aí nessa simplicidade aquilo que nos interessa? A questão da iluminação, envolver como melhorar a iluminação, deixar uma iluminação inteligente para a nossa cidade, algo que possa interagir de uma forma mais eficaz aí com a vida. O pensar propriamente o ambiente, né? Será que a gente quer essas avenidas que a gente está trabalhando, né, voltada para os veículos, né? E sempre vem a pergunta, né? Como é que a gente faz para resolver o problema do trânsito? E eu sempre falo o seguinte: se a gente continuar abrindo rua para carro, abrindo espaço para carro, cada vez nós vamos ter mais carros. Então, a gente precisa repensar as cidades do ponto de vista de como que eu proporciono um espaço que seja agradável para as pessoas. As pessoas vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, para o Canadá, e querem passear de bicicleta, querem andar a pé, vão conhecer a cidade. E a gente planeja ao contrário, a gente está planejando o oposto disso. Então, a cidade inteligente, ela tem que contemplar o conjunto todo, né, de soluções que estão envolvidas nas vias, que é o elemento principal da cidade. Então, é pavimento, ciclovia, calçada, drenagem, mobiliário, arborização, iluminação, sinalização, a conexão desse espaço. Então, como é que eu vou conectar as pessoas dentro desse espaço? Como é que eu vou fazer com que elas interajam? Tem algumas pesquisas do Jan Gehl, né, que é um estudioso na área de planejamento urbano, que ele mostra claramente que a
o relacionamento entre as pessoas de um lado e de outro da via é inversamente proporcional ao trânsito que passa por ele, a quantidade de veículos que passa por aquela via. Então, como a gente promover essa conexão, essa interatividade, sem perder a qualidade do nosso espaço? E, obviamente, como que eu vou promover uma infraestrutura que traga desenvolvimento econômico, que melhore a vida das pessoas, e puxando um pouquinho daquela definição do conceito da FGV, como que eu posso promover desenvolvimento econômico sustentável a partir de um projeto de via? E como que isso vai impactar efetivamente na vida das pessoas, no que tange a mobilidade, como que elas vão se mover, saúde, né? Às vezes a gente não pensa o espaço urbano como algo impactante na saúde, mas se eu tiver calçadas de má qualidade, eu tenho gente caindo que vai se machucar. Se eu não tiver uma calçada de qualidade, uma ciclovia adequada, as pessoas fazem menos exercícios, andam menos a pé, andam menos de bicicleta, vão sofrer lá com hipertensão, com diabetes. Então, uma simples atitude no ambiente vai proporcionar uma redução no custo de saúde. Questão da segurança viária, por exemplo, né? Você trabalhando soluções de engenharia, de arquitetura, urbanística, você pode promover segurança viária, reduzindo a quantidade de acidentes. Da iluminação, melhorando a iluminação, eu impacto diretamente a segurança pública. Promovendo o lazer, eu estou trazendo as pessoas para a rua e estou aumentando nelas aquela geração química, né, de enzimas e de todos aqueles elementos que impactam na vida das pessoas, na melhoria da qualidade de vida, e principalmente transformam as pessoas, moldam as pessoas de uma forma um pouco melhor no que diz respeito à inteligência emocional aí que o Pianaro colocou. As pessoas têm que se identificar também com o ambiente construído. Preciso promover cidadania, elas têm que entender que aquilo ali também é parte da vida delas, e não só do muro para dentro, né? O muro para fora, a via é de cada um de nós. Então a gente tem que entender que esse contexto, que essa infraestrutura tem que estar também relacionada e identificada com as pessoas para que elas a defendam, né? Vemos o caso de Blumenau, por exemplo, que tem as ruas com fachadas históricas rebatidas e com as cores da Alemanha. Aquilo identifica a população, né? Faz gerar um movimento econômico, gera todo um ambiente de desenvolvimento para o município. E, obviamente, tudo isso chegando naquele elemento principal e fundamental aí da nossa discussão, que é a promoção de qualidade de vida, né? Então, a cidade inteligente, a infraestrutura inteligente de alto desempenho tem que ser aquela que seja sustentável e promova a qualidade de vida para as pessoas, né? E é isso que a gente tinha para passar assim de rápido para vocês. E agora eu abro um espacinho aí para perguntas, né? A ideia hoje era só dar uma pincelada geral nos assuntos de uma forma muito rápida. E quem tiver pergunta, por favor, abro aí para o espaço para que nos faça os questionamentos. Daqui a pouquinho a Bia vai falar um pouquinho do curso, da estrutura do curso, e a gente de antemão agradece também aos professores aí que estão participando, né? O Aloysio, a Nádia e mais outros que estão conosco também. Alguém tem algum questionamento? Alex, eu não tenho questionamento, mas aí, diante do silêncio aqui, eu queria aproveitar essa palhinha aqui. Claro. Perfeito a tua explanação, foi bem proveitosa, do Pianaro e da Bia, também foi muito nessa linha. E eu queria aqui aproveitar palavras até do Cássio Taniguchi, aí, que eu tive o privilégio de trabalhar com ele durante um período, e ele coloca justamente na questão da cidade inteligente, é uma cidade de pessoas inteligentes, né? Então ele coloca justamente essa questão, que a inteligência ela não se provê pela questão física, mas justamente pelas pessoas e pelos relacionamentos, né, pelos processos. Então esse é um ponto bastante interessante, e justamente hoje, a questão da ISO, até foi bem colocado pelo Pianaro, a ISO ela deixa de ter aquele caráter de leitura de parágrafo, né, aquela questão toda, e ela entra num caráter mais investigativo, né? E hoje a gente tem uma linha da 37.000, que é uma linha, a BNT ISO, na verdade, a BNT pelo Brasil e a ISO, que justamente ela trata das cidades inteligentes.
Então, hoje a gente já tem mais ou menos um trilho, que é bem nessa linha que vocês estão trabalhando, tanto já que a BNT 37122, que já é uma BNT, né, a BNT ISO, que ela trata dos parâmetros, e é bem interessante, aí fica aí para uma contribuição, a 37155, ela trata justamente, né, nessas estruturas, né? Então, isso favorece também a questão do caráter investigativo, né? Hoje tem, inclusive, já ISO, normas internacionais, justamente elas fazem toda essa coletânea, e é uma boa oportunidade para buscar esse conhecimento em função de normas técnicas, né? Isso é muito bom. Perfeito, Luísio, perfeito. Então, colocação fundamental aí tem extremamente alinhada com o que a gente está colocando e pensando aí em proporcionar para o pessoal. Não sei se a Nádia quer dar uma palavrinha também, professora Nádia. Está conosco ainda? Oi, olá, tudo bem? Estão me escutando? Estamos sim. Que bom. Então, é muito gratificante nós termos vários espaços para estar discutindo sobre as cidades inteligentes e é muito gratificante também, né, entender que os gestores públicos estão despertando para isso, o cidadão está despertando para isso, né, entender o que queremos, para onde queremos chegar. Então, é fantástico toda essa conexão de governo, gestão, ferramentas, tecnologia e o cidadão, né? Então, toda tecnologia só vai ser eficiente e eficaz, de fato, se for para as pessoas. Perfeito, é isso mesmo, é essa linha que seguiremos, Nádia. Dando sequência, Bia, não sei se você quer falar um pouquinho da estrutura do curso, para dar uma pincelada geral para o pessoal? Eu acho que sim, de repente eu posso até fazer uma breve apresentação aqui para ficar mais claro. Deixa eu ver se eu consigo rapidinho. Vocês conseguem visualizar minha tela já? Sim. Sim, tem que só colocar no modo apresentação aí, Ok. Bia. Daí a gente enxerga. Bom, gente, aqui só para reforçar que a gente está falando de cidades inteligentes, que se refere muito mais que o uso de tecnologia, só para deixar bem frisado isso, né, que a gente tem que enxergar a nossa cidade, o contexto da nossa cidade, né, como a Nádia e a Luísa já falaram, assim, não só, não é uma cidade, o que é uma cidade? Uma cidade é feita de pessoas, de gestores, enfim, e nós estamos falando com adjetivo que todos deveriam, né, todos devem ser inteligentes. O cidadão, os gestores, né, para que a cidade se torne inteligente. E o objetivo desse curso aqui é apresentar, então, experiências, iniciativas, pesquisas nacionais e internacionais, para a gente entender esse conceito. É muito importante a gente entender esse conceito e ver o quanto ele está alinhado. Enquanto o Alex estava falando, ele estava falando da parte visual, né, do ambiente físico. Mas para tudo aquilo acontecer, ele depende do governo que administra aquela cidade. Ele está fazendo isso para as pessoas. Então, como que a gente, para trabalhar para que a nossa cidade se torne inteligente, como que a gente faz essa interação governo, né, a sociedade, o uso de tecnologia e o que a gente mostra é o ambiente físico, aquilo que a gente mostra, mas aquilo que a gente mostra, como o Alex falou, tem que ser muito mais que bonito, né? Tem que funcionar, tem que servir ao cidadão, senão ele não cumpre a sua... Ele não cumpre o que ele veio para cumprir, né? Então, o que a gente quer é desenvolver essa habilidade e competência de liderança na condução de diagnóstico e implantação bem-sucedida de cidades inteligentes. Eu não sei se o Giovanni, eu vi o Giovanni aqui na plateia, o Giovanni da cidade de Tubarão, a gente já fez um diagnóstico muito rápido na cidade de Tubarão e outra cidade aqui no Paraná, e uma das entregas, o diferencial desse curso é, as pessoas, os alunos entregarão
farão um diagnóstico, nós já temos essa metodologia da sua cidade, da cidade que ele representa, tá? Então, a gente já vai começar, de modo muito prático, desenvolver esse diagnóstico de implantação nas cidades dos alunos que participarem do curso, né? E, por fim, preparar aí os líderes gestores para atuar aí nesse universo, né, tão discutido e tão necessário. A gente estava falando aí de leis, nós estamos falando de ABNT, temos outras leis aí, né, normas que nós devemos seguir. Isso também é uma das justificativas para a gente ter este formato de curso, tá? A gente percebe aí que nós temos escassez de profissionais aí que têm este conhecimento. Então, esse curso também vai trazer essa parte para que se formem multiplicadores, né, para que essas normas sejam bem aplicadas, para que as leis sejam atendidas, né, e, novamente, sempre com o objetivo final da qualidade de vida, como bem colocou o Alex. Bom, os diferenciais aí é focado na aplicabilidade, como a gente já falou, capacita a exigência de várias leis, como já falou, prepara o gestor aí para realizar diagnóstico e, por fim, a gente vai ter uma rede de cooperação aí, não só de pesquisadores nacionais e internacionais, também especialistas em governo. A gente está trazendo aqui professores especialistas aí, com bastante prática na área de governo, para que eles contem o seu dia a dia, a sua experiência. Nós vamos trazer também professores aqui que podem falar de como nós podemos, inclusive, mostrar o caminho das pedras para a gente acessar esses financiamentos que nós temos aqui no Brasil e fora dele também, né? Então, são essas pessoas que trabalham com isso que estarão junto conosco aí, de modo bastante prático, focado bem na aplicação do tema, trabalhando o dia a dia aqui das nossas aulas. Bom, a gente falou aí nas dimensões, então é governo, sociedade, ambiente físico e tecnologia e dados. Essas 4 dimensões, ela vem de um estudo prático, um estudo científico, para a gente poder fazer essa integração dessas 4 ambientes, né? E eu vou chamar a atenção aqui para vocês, nós já falamos de quase todos eles, mas a gente vai estar com a base do curso, vai ser toda estruturada nessas 4 dimensões em 10 pilares, né? E eu gostaria de chamar a atenção aí, especialmente por causa da pandemia, dos serviços públicos, o que nós chamávamos de governo digital, governo eletrônico, agora chamamos de governo digital, né? Um pedaço da cidade inteligente é a entrega de serviços públicos. Agora, como o Pianaro falou, ainda bem que nós temos internet, né? Mas não são todos os brasileiros que têm internet. Então, a gente tem que pensar o contexto da cidade. Aquelas que não têm essa infraestrutura, como que nós podemos, então, pensar, financiar isso para que essa infraestrutura seja colocada para, por exemplo, os serviços públicos sejam transformados digitalmente, né, e seja entregue à população. Porque se nós facilitarmos se o governo facilitar a entrega de serviços públicos, né, que consiga chegar até, por exemplo, o celular do cidadão, ele vai precisar transitar menos pelas cidades, ele vai investir menos no custo, né, de você adquirir esse serviço, né, e vai ganhar em qualidade, está ganhando em qualidade de vida, e também ele está economizando economicamente, ele está economizando esse custo, né, é muito caro hoje você acessar um serviço, quando você tem que fazer ele, quando você tem que ir para uma outra cidade, ou quando você tem que atravessar a cidade para poder obtê-lo, né? Então, a gente vai verificar como que a gente pode fazer isso. Por exemplo, nos serviços públicos, nós estamos falando de serviços públicos federais, estaduais e locais. As pessoas não vivem no governo federal nem no governo estadual, elas consomem serviços do governo federal e estadual nas suas cidades. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai trazer aqui o que o governo federal está trazendo, já está fazendo, os governos estaduais estão fazendo, e como que as cidades podem, de uma maneira
muito rápido usando tecnologia, se apropriar desses serviços já transformados digitalmente, tá? Então, a estrutura do curso aqui, nós estamos com 15 disciplinas, tá? Não vou falar todas elas aqui, totalizando aí 400 horas, né? Então, nós vamos ter, no final do curso, em vez de ter um TCC, como comumente era exigido, nós vamos ter, então, um diagnóstico da cidade. A gente vai transformar esse diagnóstico num artigo científico, né, ou científico, ou para a gente colocar numa revista científica, ou para colocar isso num evento da nossa área. A gente vai trazer também todos os eventos que ocorrem aqui no Brasil e fora dele, para que a gente possa compartilhar este conhecimento. Então, Alex, de forma geral é isso, ok? De forma geral é este o que eu gostaria de passar sobre o curso, tá? Então, eu volto novamente aqui para vocês. Eu gostaria muito mais de falar, porque é apaixonante a gente ver como que a gente integra, né? Então, tem muita base científica ali, né, de estudos já feitos há muitos anos nesse tema, para a gente ver como é que essas coisas se integram. No final das contas, aquilo a gente tem que fazer dentro do contexto para as pessoas, né? Para as pessoas que vivem naquela cidade. Então, quando a gente consegue olhar isso de forma ampla, né, a gente vê o que serve, o que a gente pode fazer. A gente não pode fazer tudo, nenhuma cidade pode fazer tudo, mas dentro do nosso contexto, da nossa possibilidade, como que a gente pode né, fazer o melhor para trabalhar para que a nossa cidade se torne inteligente. Maravilha, Bia. Obrigado pela explanação. Acho que ficou mais claro o curso para o pessoal. E temos aqui duas perguntas aqui que foram feitas no chat. Eu vou repassar aí para que a gente possa responder para quem está participando. A primeira delas, que vem do José Gustavo, ele fala assim, ó, que na verdade as cidades inteligentes vão além de apenas um município, né? Ela envolve uma região como um todo, né? Ele cita a região da Grande Florianópolis, exemplificando. Mas muitas vezes há muita burocracia ou falta de interesse em se elaborar uma gestão colaborativa entre os municípios. E a pergunta dele é: como é possível incentivar e fomentar essa cogestão, essa gestão partilhada dos municípios? Bom, posso começar? Claro. Esse é um problema dos nossos gestores. A maioria dos gestores não tem visão sistêmica, tá? Eles pensam dentro daquele mundinho deles. Então, é preciso também que o curso, e isso está no projeto do curso, trazer essa visão sistêmica. É um pouquinho diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existem os condados. Os condados são reuniões de vários municípios, de várias cidades, né, onde existe uma gestão uma gestão única entre todos os prefeitos, vamos dizer assim, daquelas cidades. Claro que nós não vamos copiar esse modelo, mas que as grandes áreas de região metropolitana no Brasil poderiam ter uma gestão mais efetiva, né? Poderia ter uma conversa entre as pessoas, principalmente entre os funcionários, entre os técnicos que estão funcionários de carreira, porque o prefeito está lá de passagem, né? 4 ou 8 anos ele vai embora, tá? Mas ele pode ou não deixar uma boa obra ou um bom estrago, né? Como nós já vimos em algumas situações aí. Então, eu acho interessante a pergunta, acho muito válida, para que a gente conscientize essas pessoas que estão na área técnica, que estão no processo de gestão, e que vão ficar ali mesmo com a troca de prefeito, etc., para que eles tenham um consenso entre eles, para que eles possam se ajudar mutuamente, tá? Independentemente de quem esteja sentado na cadeirinha do chefe. Tá? Esse é o grande problema que nós temos, né, no Brasil. O prefeito ali da cidade, eu morei em São José, ali na Grande Florianópolis. O prefeito de Florianópolis não falava com o prefeito de São José. Cara, é uma coisa absurda, né? Então, você precisa ter essa consciência, vamos dizer assim, no degrau de gestão, tá? Para que essa gestão acabe fluindo, tá? Se isso acontecer, se houver uma fluência, se houver uma estabilidade nos processos de gestão, nos processos
de interconexão entre os municípios, né? Certamente nenhum prefeito de passagem ali por 4 ou 8 anos vai poder mexer com isso. Ele não tem força para mexer com isso, não tem como mexer com isso, tá? A não ser que seja a força. Mas aí a força é outra história, que nós não vamos entrar no mérito aqui. Nós estamos falando de coisas boas só. Tá Espero certo. que tenha ajudado a responder. Não, perfeito, Pianaro. E eu vou complementar, né, a tua resposta, mencionando, primeiro, que os condados lá nos Estados Unidos, né, eles trabalham com gestor profissional, né? Porque muitos prefeitos, eles não são profissionais, não são administradores e muito menos gestores, exatamente, né? Essa é a grande diferença. E aí você tendo alguém que tenha consciência e que trabalhe a gestão, fica muito mais fácil. E para exemplificar um modelo que poderia ser interessante no Brasil, vou citar a Associação de Municípios da Foz do Rio Itajaí, a ANFRE, ali de Santa Catarina. Uma associação que congrega 14 municípios e que eles estão desenvolvendo um planejamento estratégico regional para todos os municípios ali. Então, já trabalhando com áreas industriais, áreas educacionais, área de turismo, interligando, tem projeto de VLT já integrando todos os municípios que participam na região. Então, pensando para frente e fazendo um planejamento estratégico aí voltado para o futuro, efetivamente, né? Olhando lá para frente. E a segunda questão que a gente tem, não sei, Bia, você quer comentar alguma coisa em relação a essa primeira questão? Ouvindo vocês falar, isso me lembra, porque hoje nós temos, desde 2010, o Brasil já tem, na média, 85% da população vivendo em cidades. Isso significa que as cidades estão se aproximando, né? Então, quando a gente está falando de região metropolitana, não dá para pensar, estou falando de cidades grandes que têm região metropolitana, não dá para pensar que o problema do prefeito termina onde termina o limite do município. Não dá para pensar, né? Não é. Então, por ser grande, o problema do município que está ligado a ele e vice-versa é um problema comum. Então, tem este outro lado, e outro lado, Alex, que a gente pode pensar, nós temos tantos municípios pequenos que ele sozinho ele não consegue fazer muito, né? Então, também, por ser muito grande, tem problemas que são intercalados, e os municípios pequenos, eles precisam se juntar, porque ele não tem dinheiro suficiente, não tem pessoas profissionais suficiente. Então, qual que é o modelo, então? Né? Se juntar para ficar mais forte, para dividir as experiências, para dividir, enfim, né, todo o conhecimento que eles têm, para poder, enfim, resolver os seus problemas. Então, a gente tem problema quando são muito grandes e temos problemas também que são muito pequenos. E os dois tipos, né, as duas grandezas aí, elas precisam pensar de forma sistêmica, porque não é possível mais hoje trabalhar no limite do município. Não existe mais essa... Aliás, nunca existiu, né? Mas os gestores antigos pensavam que existia. Meu problema começa aqui e termina aqui. Não dá mais para pensar assim, né? Então, é só para fazer um comentário ali, porque tanto os municípios pequenos como os grandes têm isso, e aquilo que eu estava falando no começo, o contexto, né? Porque se eu sou uma região pequena e não tenho problema com o vizinho, por que eu vou copiar um modelo e vou tentar adaptar? Não, se eu não tenho esse problema com a região metropolitana, é um problema menos que eu tenho. Então, eu vou atacar outros, porque tem muitos problemas, né? Agora, tem muitos municípios grandes que não tem que encarar o problema, temos que, né, e a gente vai mostrar aí como é que essas coisas acontecem, quais são as possíveis soluções, né, para resolver esse problema. Perfeito, Bia, muito bem colocado, e certamente que os municípios menores sofrem mais, né, com essa falta, com essa dificuldade, né, de gestão e de corpo técnico, né, a maioria dos municípios não tem corpo técnico qualificado, então sofre bastante com esse ponto. Uma segunda pergunta que o pessoal colocou para nós aqui, a Kátia, que há muitos debates pelo mundo que conceituam que cidades inteligentes são as que conseguem misturar com harmonia 5 pilares: tecnologia, multigestão, acessibilidade, no sentido mais amplo da palavra, né? Colaboração e sustentabilidade. É isso, professor Pianaro? Ela coloca aqui no final.
Colaboração e sustentabilidade. Eu queria saber, primeiro, qual é o conceito de sustentabilidade que está sendo usado, né? Porque o conceito de sustentabilidade é muito amplo, né? E aí eu queria a ajuda da professora Ana Maria Jara, aí, que não, acho que ela não está na reunião, né? Que seria a professora da disciplina, tá? Mas eu não entendi o começo da pergunta, Alex. Dá para você repetir para mim, por favor? Estou com um problema aqui, está chovendo bastante aqui, eu estou com o som meio ruim. Repito, claro, sem problema. A Kátia coloca que há muitos debates pelo mundo que conceituam cidades inteligentes, mas que conseguem misturar com harmonia os pilares da tecnologia, a multigestão, a acessibilidade, a colaboração e da sustentabilidade. É isso? É isso. Realmente é isso, né? Você tem que ter a multigestão, né? E aí vem a questão do pensamento sistêmico, né? Você não pode pensar apenas em um aspecto ou em alguns aspectos, o que é um erro, às vezes, nos planos dos nossos administradores municipais, de premiar determinadas áreas somente, né? Então, por exemplo, você vai premiar, no teu caso, eu vou pegar um caso teu, né? Por exemplo, a questão de calçadas, né? Você vai atender um determinado público, mas existem outras pessoas também que precisam de outro tipo de calçada, né? De outro tipo de pavimento. Então, isso vai impactar nas nossas tubulações, tá? O Brasil tem um problema muito sério, né? Todas as linhas telefônicas, elétricas e cabeamento estão tudo em cima, né? Estão acima da superfície, né? Isso é um grande problema, né? Depois a gente tem que começar a destruir as calçadas, como lá no meu prédio, lá tem que destruir a calçada para poder passar um cabeamento. Então, é um negócio complicado, né? Esse é um ponto interessante, Pianaro, porque o professor Aloysio aí vai falar exatamente disso. Então tem que ter esse conceito de multigestão. Agora, como é que você vai exigir que um cidadão, às vezes, semi-analfabeto, que ganha uma eleição, e que se cerca de assessores amigos, né, vai acabar tendo projetos bem delineados para trabalhar a cidade numa visão sistêmica, numa visão de multigestão? É muito complicado. Por isso, nós precisamos capacitar quem realmente está trabalhando ali no dia a dia, né? Que vai ficar ali depois dos 4 anos, né? É uma coisa complicada. Não gostaria de entrar muito nesse mérito, mas nos tempos que eu trabalhei no Estado, eu vi o Estado devolver para o Banco Mundial um valor, eu não vou nem citar aqui para não assustar vocês, um valor extremamente alto, tá, que era para ser usado em infraestrutura de saúde e de educação, porque simplesmente não existia projeto. Não era ir a Brasília com o Pires na mão e pedir dinheiro, não, precisava ter projeto. Agora, não tinha projeto, não liberava dinheiro, era dinheiro carimbado. Tá? E como é que você passa essa informação depois para o público que te elegeu, né? Aí a culpa é lá de cima, é mais para cima, é conjuntura mundial, sim, tem todo um processo aí, mas se você não preparar as pessoas para serem efetivamente profissionais, dificilmente você vai ter projetos de qualidade. Eu acho que quando eu e a Bia começamos a pensar no curso, foi exatamente nessa linha, né? Preparar as pessoas para serem o melhor possível. Ninguém está aqui por acaso, né? Você tem um papel para cumprir. Se você decidiu ser servidor público, se você decidiu trabalhar na área pública, é uma decisão sua. Então, você vai ter que se investir. E o Estado, nenhum empregador, nem o Estado tem obrigação de dar o curso que você quer, de dar de graça o curso que você quer. Então, existe uma questão de autoinvestimento, uma questão de autorresponsabilidade, né? Que eu bato bastante nos meus treinamentos, é exatamente isso. A autorresponsabilidade. Você quer crescer, você não pode depender só dos outros, você precisa investir em você mesmo. Então, é uma puxada de orelha, talvez, para algumas pessoas, né, nos treinamentos que eu dou, mas é exatamente nesse sentido, para que as pessoas entendam que precisam investir em si. Ela é única. Pianaro, só para complementar, a gente
é muito importante o conceito, como o Pianaro colocou, né? Do que a gente está falando? Eu acho que é uma primeira, quando a gente está falando de alguma coisa, os professores dizem do que exatamente estão falando. Quando a gente está falando de acessibilidade, às vezes a gente pensa aquela acessibilidade física, né? Enfim, mas o curso vai tratar, por exemplo, de acessibilidade a serviços transformados digitalmente. Como que eu transformo um serviço para um cidadão que vive na cidade que não enxerga, por exemplo? Então, se essa opção de eu entregar, então a gente também vai alertar, nós também vamos trabalhar com outros tipos de acessibilidade, né? A gente vai trazer as leis que deveriam estar sendo cumpridas, mas que muitas vezes é por ignorância, você não sabe que ela existe, né? Então, se os serviços estão se transformando digitalmente, tem que ser para todos. Como é que a gente faz isso? Perfeito. Mas como você falou no início, Bia, nem sempre uma cidade inteligente depende de tecnologia. Às vezes uma cidade inteligente depende de pequenas ações no dia a dia ali, tá? Para que se resolvam questões pequenas. O problema é que nós queremos fazer coisas grandes, né? Esquecemos, às vezes, de fazer coisas pequenas que fazem uma diferença imensa, às vezes, na vida de muitas pessoas. Com certeza. E é interessante, né, Pianaro, esse assunto que você colocou de haver recursos, né? Eu do meu trabalho, do dia a dia, prefeitos, converso com muitos prefeitos, e na maioria, a esmagadora brasileira, a primeira reclamação deles é não ter dinheiro. E eu sempre coloco isso, você não tem projeto. Porque sem projeto você não vai conseguir recurso nenhum mesmo. Você tem que pensar o que você quer fazer, né? Ter um projeto, especificar para cada área, aí sim você vai conseguir desenvolver. Então é bem nessa linha mesmo. E projetos podem ser feitos também por grupos de cidades, né? Está na moda essa palavra consórcio, né? Consórcio de cidades, está na moda, né? Exatamente. Que é mais ou menos como funciona lá a Associação dos Municípios, que eu creio que seja um exemplo bem interessante aí, que a gente certamente vai abordar durante o curso aí, esses modelos interessantes. Bom, não temos mais perguntas aqui, né? Já chegamos no nosso target de horário, né? Que é às 20 horas, então, para manter a regularidade, vamos encerrando o nosso evento, que tem o propósito aí de lançar esse curso Cidades Inteligentes, uma nova perspectiva da gestão pública, do IPOS Especialização, um curso de 400 horas, né, presencial e remoto, online, no qual, através do gabaritado quadro de docentes, terão acesso a uma nova visão do ambiente cidade e da necessária transformação pela qual as nossas cidades necessitam passar. Foi uma satisfação contar com a presença de todos, a gente fica à disposição aí, a equipe do IPOS e todos nós, docentes, estamos à disposição de vocês para atendê-los da melhor forma e esperamos por todos lá no nosso curso aí que vai se iniciar em abril, né, Giovanni? Exatamente, pegando o gancho, né, nosso curso vai começar em abril, deixa eu só olhar a data aqui. Está previsto para começar no dia 23 a 24 de abril, tá? Nesse final de semana de abril. E, bom, agradeço a participação de todos, dos professores, dos coordenadores do curso, a Bia, o Pianaro, o Alex, os demais professores do curso, a Nádia. Tem mais professores aí, mas de cabeça eu peço desculpa que eu não consegui gravar todo mundo ainda. Agradeço também a participação do professor Aloysio também, que vai fazer parte do time, e de todos os presentes. Esse bate-papo, né, sobre cidades inteligentes é um tema atual, importante. Estava até aqui na internet, aqui vocês falando, eu dando uma pesquisada no assunto, li aqui um tema aqui, notícia datada de 8 de dezembro, não é tão distante, né, do ano passado, 2020, fala: Carta Brasileira para Cidades Inteligentes norteará soluções tecnológicas em todo o Brasil, né? Então, o curso vai entrar em várias premissas, né? Ver que esse tema de cidades inteligentes é um tema importante, né? Uma cidade que não é inteligente, imagina como é que é o caos, né? A situação, né? Então,
Boa frase que eu escutei aí de vocês, feita por pessoas inteligentes, né? Muito legal isso aí. Então é isso. O nosso bate-papo ele foi gravado, né? Ele vai ser disponibilizado hoje ainda no nosso canal do YouTube e vamos estar disponibilizando o link também no LinkedIn, onde vai ter uma abrangência muito grande, que as pessoas, no que pese, aqueles que não puderam ver ao vivo, eles vão poder entrar lá no YouTube e ver o nosso bate-papo lá, sendo direcionado via LinkedIn, tá? Então é isso, agradeço também a participação do professor Felipe Isaac, que também faz parte do IPOS Especialização, que está lá de Florianópolis, aí, nos assistindo aí e escutando. Então é isso que eu tenho a dizer aí. Tá, muito obrigado a todos aí, boa noite aí. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite, gente, obrigada, IPOS, pela oportunidade, obrigada a todos que estiveram até agora. Obrigado a todos aí. Até mais. Boa noite para todo mundo. Boa noite.